Quando nós vamos começar a gerar vistas do nosso modelo, como plantas, cortes, fachadas, ou seja, gerar a documentação, nós vamos também ter que pensar nas canetas, ou seja, nas espessuras de linhas. Então, num primeiro momento, o primeiro passo para a gente resolver essa questão das canetas é entender a lógica delas, tá? Então, enquanto a gente está modelando, a gente ainda está usando a caneta, o conjunto de canetas Arcade-Faux, né? Que é um conjunto de canetas coloridas. Vocês podem, clicando aqui nesse símbolo de caneta, você vê como é que é o conjunto, tá? Quantas canetas. Vocês veem que tem muitas canetas, cada quadradinho é uma caneta. E aí você perceba que, tá, por exemplo, então quando você clica numa caneta, vai aparecer a cor, vai aparecer o número, que no caso seria o nome da caneta, a espessura e a descrição, para que ela serve. Então, você vê que as aberturas aqui nesse desenho, elas estão em laranja. E justamente as canetas que se referem a esse elemento abertura estão todas aqui nessa coluna de tons de laranja, né? Então, você vê que aqui na descrição nós temos diferentes de canetas para aberturas. E aqui no desenho, a mesma coisa. Você vê que isso aqui é uma parede, está em preto. E aí nós temos a coluna de canetas só para paredes. E aí cada caneta é uma variação de canetas que podem ser associadas ao elemento parede, por exemplo, parede corte estrutural, parede corte não estrutural, etc. Caso Arcade-Faux, que é o que a gente usa para fazer modelagem, a espessura da caneta não é tão relevante, porque quando a gente está modelando, a gente inclusive se recomenda, né, que deixe a espessura real da linha desligado, porque vai te dar uma maior precisão se você não tiver a espessura das linhas. Você vai conseguir encontrar exatamente o ponto de encontro entre duas linhas com muito mais definição, né? Quando você der um zoom. No caso, com a espessura real da linha ligada, não, a gente vai ser um pouquinho mais difícil de enxergar isso, tá? Então, nesse conjunto de canetas do Arcade-Faux, o que mais interessa realmente é as cores, porque então você vai poder distinguir bem o que é uma abertura de uma parede, o que é um pilar. No caso, essa aqui é a coluna de canetas de pilar, é diferente de lajes, é diferente de vigas, diferentes escadas. Nós temos cobertura, temos malha, etc. Tá? Texto, documentação, objetos. E além dessas canetas que distinguem um elemento do outro, né? Nós temos canetas simplesmente coloridas, que a gente podem ser necessárias, né? A gente quer inserir alguma cor já nesse desenho. Tanto na lateral como aqui embaixo nós temos canetas coloridas, tá?